eu preciso ter um CNPJ ou, Fer, eu preciso abrir uma MEI para poder vender os meus produtos. Não existe nenhuma lei que diga precisa ou que diga não precisa ter um CNPJ para vender produto. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou responder mais uma pergunta que sempre me fazem, que é: Fer, eu preciso ter um CNPJ ou, Fer, eu preciso abrir uma MEI para poder vender os meus produtos? Vamos lá, eu quero deixar esse vídeo uma resposta definitiva, se a lei não mudar, né? Se a lei mudar, a gente regrava. Mas até lá, uma resposta definitiva sobre se precisa ou não precisa ter um CNPJ, ou quando a pessoa fala MEI é porque ela tá se referindo a ter um CNPJ, né? Para vender os seus produtos. Se você vende brigadeiro, então você faz brigadeiro e vende em casa. Você é revendedora de produtos, tipo de lingerie, de Avon, de camisetas. Vendo produtos no e-commerce, então no marketplace, no Mercado Livre, na Shopee. Eu preciso ter um CNPJ? Fer, eu tenho uma loja, um armarinho ali na minha rua e é um espaço físico, né? Eu tenho essa loja montadinha. Eu preciso ter um CNPJ? Eu não quero que esse vídeo fique chato. Fica aqui, eu juro. Olha, eu vou fazer todo o meu esforço possível para esse vídeo não ficar chato. Mas eu preciso passar por alguns conceitos para você entender como que eu cheguei a essa conclusão. Porque, vou te falar, não existe nenhuma lei que diga precisa ou que diga não precisa ter um CNPJ para vender produto. Isso acontece bastante na legislação. Então tem algumas coisas que não estão especificadas em nenhuma lei. Então que não tem lá, precisa, não precisa. Então isso pode, isso não pode. Tem algumas coisas que são específicas. E aí no direito a gente tem os conceitos lá de proibido, permitido e obrigatório. Por que existe isso? Porque tem coisas que são proibidas. Então, por exemplo, você não pode exercer a medicina se você não for médico. Isso é proibido, é um exercício irregular da profissão, tá? Então é proibido, existe uma lei falando sobre o exercício irregular da profissão, dizendo que é proibido. Beleza? Tem algumas coisas que são obrigatórias. Por exemplo, é obrigatório o uso de cinto de segurança no carro. Lá no Código de Trânsito Brasileiro fala que é obrigatório o uso de cinto de segurança no carro. Então é obrigatório, a gente sabe que precisa usar. Certo? E algumas coisas não são nem proibidas e nem obrigatórias, ou seja, elas são permitidas, tá? E é aqui que tá o ponto. Por que eu te digo isso? Porque não existe nenhuma lei que proíba uma pessoa física de vender produtos. Então, de você vender brigadeiro como pessoa física, não tem nenhuma lei que proíba que você revenda camisetas, que você venda, que você faça venda de produtos não tendo um CNPJ, tá? Sendo você, pessoa física. E também não existe nenhuma lei que obrigue, então que torne obrigatório que você tenha um CNPJ, tenha uma MEI, tenha uma empresa para vender produtos, exceto a lei do e-commerce que fala lá que é obrigatório o CNPJ na página. Mas se você não tem um e-commerce, se você usa marketplaces, lá no marketplace vai ter o CNPJ do marketplace, do Mercado Livre, por exemplo. Então já tá cumprindo a lei do e-commerce. Tirando isso, não tem nenhuma lei que obrigue a ter CNPJ e também não tem nenhuma lei que proíba. Muito pelo contrário. Tem duas leis bem interessantes e eu juro, fica aqui, não é chato, tá? Mas eu só vou trazer dois artigos aqui que eu acho que é importante a gente saber. O primeiro deles é o Código de Defesa do Consumidor. Ele vai dizer quem que é consumidor perante a lei, que é quem consome produtos, e depois você pode ler lá se você tiver interesse, e quem é fornecedor, que é quem vende produtos. E o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 3º, fala assim, ó: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. E aí continua o artigo, tá? Então ele já fala toda pessoa física ou jurídica. Então aqui já mostra que pode sim ser um fornecedor uma pessoa física. Não necessariamente tem que ser uma pessoa jurídica. Senão ele falaria fornecedor é uma pessoa jurídica, que é quem tem CNPJ. E não é isso que ele fala. Ele fala pessoa física ou jurídica. E além disso, a gente também tem a nossa maravilhosa Constituição, né, que rege todas as leis. E aí a Constituição, ela traz lá no artigo 5º, que são os direitos fundamentais e blá, 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 blá. Mas, tirando essa parte chata, tem um artigo lá, que é o inciso 3 do artigo 5º, que fala que é livre o exercício de qualquer trabalho
ofício ou profissão, desde que atendida às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, se a lei estabelecer que precisa de uma qualificação, tipo advogado, médico, enfermeiro, que mais? Engenheiro, tá? Que são profissões regulamentadas. Essas profissões regulamentadas, você precisa estar regulamentado. Por exemplo, corretor de imóveis, você precisa estar regulamentado lá junto ao conselho. Inclusive o Cresce, você tem que ter um curso que chama Transações Imobiliárias. Entende? Então, se não é o caso de uma profissão regulamentada, é livre o exercício de qualquer trabalho ou qualquer profissão. Então, você pode sim vender os seus produtos sem ter um CNPJ, tá? Por quê? Porque não tem nenhuma lei que proíba e também não tem nenhuma lei que obrigue, o que significa que é permitido. Porém, e aqui vem o porém, que sempre tem um mas. Sempre tem um mas, né, meu povo? Porém, contudo, todavia, entretanto, eu, Fernanda, recomendo que você tenha um CNPJ sim. Por quê? Por milhares de motivos. Primeiro deles é que se você ainda é pequena, então, por exemplo, você vende brigadeiro, não tem um fluxo tão alto, você vende camisetas, você revende cosméticos, enfim, você não tem um fluxo tão alto de vendas, você ainda tem uma empresa pequena, mas já se comporta como uma empresa. Se você me acompanha no Instagram, aqui você sabe, né, que mesmo que a gente tenha uma coisa pequena, um negócio pequeno, que seja na nossa casa, que seja só a gente, é importante ter o pensamento de empresa grande, tá? Por quê? Porque isso ajuda todo o nosso negócio. Então, mesmo que você tenha um negócio pequeno, o CNPJ, ter uma MEI, vai te ajudar. Por que eu falo a MEI? Porque a MEI, você pode faturar, então você pode entrar no teu bolso até 6.000... Eu tenho uma colinha. R$6.750 por mês. Não é muito dinheiro para uma empresa? Não é. Mas pode ser o que é o limite que entra aí no seu bolso hoje. E você tendo uma MEI, além de você ter o CNPJ, você também já fica isento de alvará. Então, se é uma profissão que você precisa de alvará, por exemplo, se você vende comida, você precisa de alvará. Normalmente os municípios regulamentam isso, mas é importante que você tenha um alvará. Se você tem uma MEI, você é isento, você não precisa desse alvará, tá? Porque você já tá ali respaldado pela MEI, você assina lá um termo, né, de que você se compromete com todas as questões de vigilância, nananã. Então você tá isento desse alvará de funcionamento. Além disso, você pagando a taxinha da MEI, você já tá pagando seus impostos por esses R$6.750 que entra, e você também tá contribuindo pro INSS. Então, se acontecer alguma coisa, você precisar de um auxílio-doença, um salário-maternidade, ou futuramente quiser uma aposentadoria para o INSS, você pode estar coberto por todos os benefícios que o INSS tem e você tá certinho dentro da lei. O segundo ponto é porque justamente essa carga tributária de você ter um CNPJ é muito menor. Na MEI, eu falei pra você, né, que você pode faturar até 6.750 e você vai pagar uma taxinha, não sei quanto que tá hoje, mas acho que é tipo R$50 por mês. E você tá pagando todos os seus impostos. Se fosse uma pessoa física, eu também tenho a colinha, né, gente, porque não vou decorar todos os números, né? Mas se fosse na pessoa física, por exemplo, faturando R$6.750 por mês, sabe quanto que você ia pagar de imposto? 27,5%. Você ia estar na maior alíquota. E qual que é o problema? Quando você é pessoa física, você não separa o lucro, que é o que efetivamente ficaria no seu bolso depois, de todo o resto do dinheiro. Então, por exemplo, se você compra, você revende camisetas. R$20 é o que você pagou na camiseta. Então, R$20 é custo, não é lucro. Dependendo do regime tributário, ele faz essa separação pra você. A MEI não faz, mas mais pra frente os outros fazem. Então, é importante você saber, né, o que é lucro, o que é custo, porque isso é diferente. Quando tem uma empresa muito grande, por exemplo, a gente pode até trabalhar com o tal do lucro real, que é quando a empresa ela tem pouco lucro, então se a empresa está com alguma dificuldade, aí a gente trabalha com imposto só em cima do lucro. Mas enfim, isso seria assunto para outros vídeos e para eu conversar com um contador, né, que seria a pessoa realmente responsável por fazer tudo isso. Mas o que eu quero que você entenda é que na pessoa física não tem essa separação. Tudo que entra na tua conta bancária é considerado renda. E o imposto de renda você paga conforme as alíquotas do imposto de renda. Então, que é isso que eu anotei na minha colinha. Por exemplo, você ganhando entre 1.900, menos de R$1.900 por mês, você é isento, tá? Mas o problema
problema é que se você já vende produtos, você sabe que é fácil chegar nesses valores. Você sabe, principalmente se você assistiu o outro vídeo sobre fluxo de caixa, você sabe que não é difícil chegar nesses valores que eu tô falando. Então, se entra na tua conta entre 1.900 e 2.800, é um pouco mais, tá? 2.800 e uns quebradinhos. Eu tô arredondando tudo, tá? Só pra ficar mais fácil a gente conversar aqui. Então, se entra na tua conta entre 1.900 e 2.800 reais por mês, você vai pagar 7,5% de imposto. Então, olha como é grande esse imposto comparado se você tiver uma MEI que você paga só 50 reais por mês. Entende? E se for mais ainda, então quanto mais vai ganhando, mais vai subindo. Ó, por exemplo, entre 2.800 e 3.700, 15%. Entre 3.700 e 4.600, 22,5%. E acima de 4.600 e pouquinho, 27,5%. Então é muito imposto. Imagina tudo isso. Normalmente isso é mais do que o teu lucro. Então não vale a pena. Por isso que ter um CNPJ é importante sim e vai te ajudar nessa questão tributária, tá? Então a gente já definiu lá no começo desse vídeo que ele não é obrigatório? Ele não é obrigatório, mas ele ajuda muito. Além disso, pensando no teu negócio a longo prazo, você quer ser vista como uma profissional, não quer? Você quer que os teus clientes te reconheçam como uma marca e vejam você como uma profissional e reconheçam a sua marca. Se eles estão reconhecendo a sua marca, aí quando eles forem fazer um pagamento por Pix, por exemplo, você vai pagar o teu Pix? Vai passar, né, o teu Pix da tua conta pessoal? Então, da tua conta pessoa física, eu acho que isso tira um pouco o profissionalismo da empresa, sabe? Então, o CNPJ, ele é importante, além dessas questões de alvará, enfim. Então, por isso que eu recomendo que tenha sim, até porque ter uma MEI é muito barato e os benefícios que você tem tendo uma MEI são muito grandes, né? Comparado ao valor que você paga ali por mês. Espero que tenha esclarecido esta dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida. Deixa aqui o seu comentário falando se foi esclarecedor, se esse vídeo te ajudou, se você tinha essa dúvida e quais são as outras dúvidas que você tem, para que cada vez mais eu possa trazer vídeos mais interessantes aqui pro canal. Beijo pra você e até a próxima!